Enfrentar a depressão não é nada fácil. Imagine para as crianças, incapazes de entender e expressarem o que sentem, elas se fecham e passam por um período muito difícil de sofrimento e um período muito solitário. É uma carga pesada demais para quem está apenas começando a viver. É importante aprender e entender um pouco mais dessa patologia. A psicóloga Jennifer Domingos teve a oportunidade de acompanhar de perto alguns casos desse sofrimento. Jennifer, quando a tristeza é depressão? A tristeza é uma característica da depressão, né? É uma das maneiras que a gente começa a identificar que a criança está deprimida. Que a gente costuma falar, né? Eu estou deprimido, eu estou muito triste, mas a gente nunca sabe quando está só triste e quando realmente está com depressão, né? Isso. A tristeza, então, ela é característica, né? Estar triste não é estar deprimido. Depressão é doença, tristeza é sentimento, né? Então ela é apenas uma característica. A gente costuma dizer que a depressão é uma tristeza de alma, é uma tristeza de todo o corpo, mente, corpo, ela acomete o ser humano por completo. Isso é depressão, né? Então são inúmeras as características que a gente tem que apresentar para estar com depressão. Estar triste, eu fico triste por uma situação, eu fico triste porque um lugar que eu queria e não fui, uma coisa que eu queria comprar ou não, uma pessoa que morre, que eu gosto muito, uma pessoa que vai embora da minha cidade, o final de um relacionamento, isso causa tristeza, né? Se para um adulto é difícil, imagine para uma criança, né, Jennifer, lidar com essa situação. É como se ela ficasse refém das próprias emoções, né? Ela não sabe falar, eu estou triste, eu não estou bem, né? A criança, quando muito pequenininha, a partir de quantos anos começam a apresentar depressão? A gente identifica a partir dos 4 anos. Pode ter antes, mas nós temos crianças que podem desenvolver a doença antes desse período, né? E o que é muito difícil realmente do diagnóstico numa criança, Vera, é porque a criança não sabe dizer, isso que você falou, ela não sabe dizer, eu estou triste, eu estou deprimida, ela não sabe dizer, né? Mas ela tem reações. E quais são esses sinais, assim, sinais de alerta que podem nos levar a pensar que essa criança está desenvolvendo ou está com depressão? Olha, o entristecimento é um dos fatores assim, mais fáceis da gente identificar. Porque criança normalmente não é triste, né, Jennifer? Não, criança não fica triste, né? Fica assim, triste. Por nada, né? A criança, ela apresenta, então, um retraimento, principalmente no ambiente escolar, né? Diferente de ser tímida. É importante também que as pessoas saibam que timidez não é tristeza, timidez não é depressão. Né? Então, uma criança que é solta, que brinca, que conversa, e a partir de um determinado momento começa a ficar triste, começa a ficar quieta, perde o nível de atenção, o nível de concentração. Porque, como eu disse, a depressão, ela adoece o ser humano. Então, o nível de atenção abaixa, o nível de concentração abaixa. Por isso que muitas pessoas confundem com a hiperatividade. É isso que eu ia te perguntar, porque a hiperatividade também, ela causa, né, um déficit de atenção, de concentração. Acontece, é possível, mesmo para profissionais, confundirem esse diagnóstico? Se a gente olhar simplesmente para aquela criança sem saber a história dela, a gente pode fazer as confusões. O que diferencia, então, as características de uma criança em processo de depressão, no adoecimento da depressão, de uma criança hiperativa? A criança hiperativa nasce. Nasce hiperativa? A criança não se torna hiperativa. Né? Então, quando a gente levanta a história dessa criança com a mãe vai dizer, olha, ela sempre foi agitada, eu colocava na cabeceira do berço, eu voltava, ela já estava nos pés, né? Uma criança que, dormindo, ela vira como um relógio no berço. Uma criança que está deprimida, que começa a ter toda essa alteração, que ela pode ter a hiperatividade ou a hipoatividade, quer dizer, ficar realmente muito quieta, ela desenvolve a partir do momento que ela está adoecendo. Né? Ela não nasceu assim, ela não era assim, ela ficou. Né? Então essa é a grande diferença. Por isso que quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente tem que fazer um levantamento da história da criança. Se eu não souber a dinâmica familiar, eu não sei te dizer o que é que essa criança tem. Entendi. Porque a criança não sabe dizer. É diferente a gente sentar com um adulto que está deprimido, e ele vem e ele conta o que ele sente, as angústias que ele sente, as dores, porque existe um sentimento de muita dor, né? Dores físicas, que são, é claro que impulsionadas pelo emocional, mas ela existe.
né? Ele diz isso. Eu tenho angústia, eu tenho vontade de chorar, eu tenho um nó na garganta, né? E ele vai dizendo, ele vai descrevendo. A criança não sabe dizer isso. Então, como é que a gente faz, né? Então, é uma parceria. Eu acho que é importante que os pais saibam disso. Não adianta levar só na psicóloga. Nós não somos solitários nessa avaliação, né? A parceria para diagnosticar a depressão é do médico, que as mães temem também, porque é um psiquiatra, né? Então, nós temos um tabu muito grande. Como eu vou levar uma criança... É medo? É o preconceito que gera o medo? É um preconceito, porque nós temos adultos preconceituosos, né? Então, vale dizer assim, que é possível você tratar só terapeuticamente? Nós vamos levar um tempo muito grande, né? Muitos pais veem a criança com depressão ainda por ignorar, né, por desconhecer a patologia, vê a criança como uma criança anormal. Não, eu não vou levar no psiquiatra nem no psicólogo porque meu filho é normal. Meu filho é normal, isso. Ele não tem nada. E aí não dão a oportunidade para a criança. Na verdade, o que pai e mãe faz muitas vezes? Leva ao médico, né, um pediatra, e ele faz os exames, porque adoeceu, né? Então isso a mãe percebe, que a criança adoeceu. Só que doença mental, Vera, não acusa em exames. Eu vou fazer todos os exames, uma bateria de exames, e eu não vai sair descrito lá que a criança tem depressão, tá, né? Essa é uma avaliação psiquiátrica, é uma avaliação psicológica e é em parceria com a escola e com os pais. Por falar em escola, Jennifer, você é pedagoga também. Como é que os professores... Quais são os sinais que devem despertar a atenção do professor? Porque o professor acompanha aquela criança, tal, conhece a criança, ele deve ficar atento a que alteração de comportamento? Crianças, por exemplo, que têm um rendimento escolar muito bom e de repente elas começam a perder esse rendimento, as notas começam a baixar, o entristecimento na sala de aula, não querer participar dos grupos, não querer participar da aula de uma maneira geral. Esses são os primeiros sinais que o professor começa a observar, porque ele conhece, ele está todo dia com a criança, então ele é um forte aliado para o terapeuta, né? Nós pedimos relatório para a escola, então muitas vezes o professor pensa assim, nossa, mas por que essa psicóloga está pedindo um relatório do comportamento da criança em sala de aula? Para a gente isso é um dado muito importante, porque se a criança vem com uma tristeza e ela não mudou em sala de aula, ela não mudou com os colegas, então ela realmente está só triste. Então aí nós vamos investigar. Mas uma criança que vem há mais de um mês, também o que nos caracteriza a depressão? De 4 a 5 sintomas, numa permanência de pelo menos 30 dias. Faz 3 dias que ela está assim, muito precoce. Se passou por essas fases, é um sinal de alerta. Em 30 dias, de 4 a 5 sintomas, né, da depressão, que é a tristeza, a baixa autoestima, a falta de rendimento escolar, muitas vezes também um distúrbio de sono, de alimentação, são sinais que vão caracterizando a existência de uma depressão infantil. Por falar em distúrbio do apetite, a criança pode comer de mais ou comer de menos? Ou comer de menos. Se ela encontrar um conforto na comida, o conforto que falta para ela pode comer demais. São as substituições, por isso que nós temos também tantas crianças obesas, né? Porque o que é o alimento? O alimento vem, além de saciar, né, o nosso organismo, dá uma sensação de prazer. Então eu vou preenchendo, o adulto sabe dizer assim, eu fico comendo para preencher um vazio que nunca preenche. E a criança come para ter aquela sensação boa que ela não está mais conseguindo sentir. Isso. Entre os adultos é mais comum as mulheres desenvolverem depressão. E entre as crianças? Nas crianças nós não temos, ambos os sexos, né? Hoje a Organização Mundial da Saúde avalia que dos 10 últimos anos houve um aumento muito grande da depressão infantil. Nós temos cerca de 8,5% da população infantil em depressão. E será que todos esses estão sendo tratados, Jennifer? Muitos não. E também esses dados não devem ser dados fiéis, porque muitos estão sem diagnóstico, né? Sim. Muitos sim. devem ainda estar sofrendo caladinhos lá, sem que os pais, professores, sem que saibam que essa criança está precisando de ajuda. Porque, na verdade, o que acontece? Como essa mudança de comportamento traz essa criança para um momento muito quieto, então ela pode ser confundida com uma criança que tem um bom comportamento. Entendi. Então, uma criança bem comportada está ótimo, né? Então, nem sempre nós sabemos que essa criança está doente.
São fatores endógenos ou são fatores externos? O que é que causa a depressão? Uma criança que é filha de um pai ou de uma mãe depressivo, ela tem, pela hereditariedade, uma probabilidade muito grande de desenvolver a depressão. Agora, o mais comum são os fatores externos, né? Então, separações que causam grandes problemas, né, familiares, a ausência de um dos pais por muito tempo, por conta de toda essa responsabilidade aí que nós temos de muito trabalho, discussões, brigas que essas crianças assistem, né, dentro de casa, morte de um ente querido. Então, a ausência de todas essas situações que nós chamamos assim de uma situação normal familiar, porque o que a gente vive hoje, que é essa velocidade do nosso mundo, todo mundo tem que trabalhar e por muitas horas, pai, mãe, o avô, a avó, a tia. Então, isso causa um distanciamento dessa criança. Porque essas situações para nós são normais, mas para eles não têm ainda as estruturas mentais e psicológicas necessárias para entender a situação de morte, de constante briga da família, não é? Sim. A gente sabe ali se situar, mas eles não. Uma coisa que eu acho assim, que é simples até para que as pessoas entendam. Dentro da escola, que eu vivi isso muito com crianças pequenas, de 4 anos. Eles chegavam na escola, muitas vezes acelerados e não queriam parar. E aí você chega perto, o que foi? Você não queria vir para a escola hoje? Sabe, tia, muitas vezes as crianças diziam isso. Sabe, tia, a minha mãe falou que vai enforcar meu pai. Então, ela levou isso ao pé da letra. E aí, o que acontece? Um adulto, ele disse isso num momento de alteração, num momento de discussão, um foi trabalhar, outro foi trabalhar, pronto, voltou, o coração acalma, né? Porque no calor da hora a gente fala muita coisa, o coração acalma e as coisas passaram. Para a criança, não. Ela foi para a escola com um pensamento de que a mãe vai enforcar o pai. E ela está esperando esse enforcamento. E ela está esperando. Né? Então, já ouvi também crianças dizendo assim, meu pai falou que vai matar minha mãe. Então, uma criança, né, ela não sabe identificar o que é que realmente vai acontecer. Então isso é muito doído para a criança, isso é muito sofrido para a criança, Vera. Imaginar que ela vai voltar da escola e um dos dois pode estar morto, porque foi jurado. Então, a criança, uma das coisas que a gente se preocupa muito enquanto terapeuta e que os pais muitas vezes deixam passar desapercebido é que a criança acredita. Por que nós dizemos muito para os pais, só faça uma promessa que você possa cumprir? Porque senão eu ensino a criança que pode mentir. Senão eu ensino a criança que nem tudo aquilo que eu falo eu vou cumprir. Ela ainda não entende essa linguagem figurada, né? De uma figuração. Para ela, você falou, vai acontecer. Sim, uma criança de 4 a 5 anos, ela acredita. Você disse que vai matar meu pai, então você vai matar. Ela está esperando. Ela está esperando. O Câmara Entrevista de hoje, nós estamos conversando com a psicóloga Jennifer Domingos. Ela é também pedagoga e nós estamos falando a respeito da depressão infantil. Nós vamos fazer uma pausa para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. O Câmara Entrevista de hoje está falando de depressão infantil e para trazer mais esclarecimentos sobre essa patologia, a psicóloga Jennifer Domingos veio ao nosso estúdio. Nós estávamos falando das causas da depressão e eu ouço com muita frequência muitas pessoas dizerem que mais importante do que estar com os filhos mais importante do que o tempo que a gente passa com os filhos é a qualidade desse tempo. Eu discordo disso, eu acho que a quantidade também é importante. Eu não sei, Gê, o que você pensa? Você acha que é preciso estar mais tempo com as crianças? O importante seria realmente estar mais tempo com a criança, né? Nós sabemos que as pessoas precisam trabalhar e trabalham muito, né? Nós temos aí mães, pais, 2, 3 turnos. E isso, a gente tem observado o quanto isso realmente prejudica a criança, né? Então, nós levamos as crianças muito cedo para a escola hoje, Vera. Né, os bebês vão muito cedo para a escola, ficam por muito tempo lá, né? Então eu entendo que é a necessidade. Será né? que nós não estamos terceirizando a educação? Porque tem
coisas que não é da competência da escola, né? Sim. Estar com a criança em casa, junto com o pai, com a mãe, os outros irmãos, os avós, enfim. O cotidiano com a criança é importante também, faz parte da educação e não é competência da escola. O ideal seria que essa criança permanecesse com alguém da família, ou mesmo que seja uma babá, que acaba criando também um laço de afetividade com essa criança por pelo menos 2 anos. A partir daí, ela estaria, então, sendo colocada numa escola, numa creche. Por quê? Porque esse momento, né, de desenvolvimento infantil, aí, esse início da primeira infância, ele é muito importante. Porque são os laços afetivos. Ficarão para a vida toda. E ele é importante porque ele estrutura, ele começa a estruturar a personalidade da criança. Quando eu cuido dessa criança, né, quando eu não é à toa que nós temos aí as mães hoje com 6 meses de licença gestante. Né? Então, por quê? Porque esse tempo é precioso. A amamentação é um momento de troca de carinho, de cuidado, de zelo, de amor. Então, nós não sabemos, assim, com certeza, o número de crianças, de bebês que deprimiram, né, que estão aí, mas nós podemos pensar, segundo todas essas características, né, que um bebê que é abandonado, ele corre o risco de desenvolver uma depressão infantil, porque ele não tem colo, ele não tem afetividade, ele não tem amor, ele não tem carinho. Né? Então, por que nós temos aí nas incubadoras aquela abertura para a mãe colocar a mão na criança? Ela tem necessidade de sentir que o outro está ali. Ela tem necessidade de sentir que você está ali. Então, o tempo, né? Você me pergunta, e o tempo? É importante ter um tempo com a criança? É. Nós temos mães, eu atendo mães que trabalham e aí pega esse filho na escola, ou mesmo, e isso não acontece só com criança que está em creche, não. Isso acontece com criança que está em escola particular, no berçário, né? E ela pega às 6 horas da tarde. A criança vem cansada, ela toma banho, daqui a pouco ela dá janta, 8 e pouco a criança está indo dormir. E aí? Mas eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho... Né? Então eu coloco um DVDzinho na sala, a criança fica assistindo e eu vou fazer serviço. Então isso vem acontecendo muito. Nós temos crianças que não têm, né, tem uma estrutura diferente, nem toda criança vai adoecer. Eu acho que isso também é importante que as pessoas saibam. Não, toda criança que fica na creche vai adoecer. Não é isso, né? Mas existe uma probabilidade grande? Existe, porque ela passa pouco tempo, né? Com o pai, com a mãe, com uma avó, uma tia, um irmão mais velho. Ela precisa ter alguém que tenha laço, alguém que tenha estrutura psicoemocional para conviver com ela. A presença física, então, é importante para a criança. É muito importante. Né? Não a presença física da cuidadora, da professora, mas a presença física também dos pais, dos familiares, aqueles que a criança conhece desde que nasceu, aquelas pessoas que são importantes na vida dela. Nós temos algumas falas, assim, importantes da psicanálise até, que diz que o bebê sente muito essa ausência da mãe. Né? E que muitas vezes, quando essa mãe volta para essa criança para amamentá-la, ela morde o seio da mãe, né? Como uma maneira de dizer, você saiu daqui, você não estava aqui, onde é que você estava? Né? Entendi. Então, toda essa parte emocional da criança é muito delicada, é muito importante. Né? Eu aprendo muito nesses 10 anos que eu tenho de psicologia, né? de clínica, junto do Dr. Egberto. Uma das coisas que eu aprendi é que a gente precisa respeitar o ser humano. O ser humano, não o adulto, não o idoso, não a criança. O ser humano. Né? E a criança é um ser humano em desenvolvimento, ela merece muito respeito. Ela merece muita atenção. Né? E a gente acha que a criança ela não percebe, ela percebe, ela escuta, ela entende, ela sente. E processa de acordo com as estruturas que ela tem. E aí uma das coisas que a gente vê aí nessas crianças tão pequenas são reações. Porque como ela, né, nós já dissemos, ela não sabe dizer, ela sabe expressar. Né? Então quando ela vem para o consultório, por exemplo, como é que a gente vai avaliar isso? Nós fazemos os testes psicológicos, uma avaliação dos desenhos dessa criança, que é a maneira que ela tem de expressar. A terapia que a gente faz com a criança se chama ludoterapia. Então é a terapia através do brincar. Uma criança depressiva, uma criança em estado de depressão, ela não brinca. Jennifer, uma criança, um adolescente que está com depressão, pode procurar refúgio nas drogas? Sim, sim. Porque a droga traz essa sensação de prazer
que alguns pegam na comida, outros no sono, né? Então, a droga traz uma sensação de prazer, né? Ela vem também para preencher um vazio que não é preenchido. Então, nós temos sim, a possibilidade, Vera, ela existe. A possibilidade, ela existe. Nem todos vão chegar a isso, porque nós temos a possibilidade de cuidar antes, né? A criança, quanto antes a família observar a mudança de comportamento dessa criança, a escola observar a mudança de comportamento dessa criança, a probabilidade da gente cuidar dessa criança e curar essa depressão é muito maior. Uma outra questão também que eu acho importante a gente colocar. Todo caso de depressão precisa de medicamento para ser tratado? Olha, Vera, a depressão ela é cuidada assim com a terapia e com o uso do medicamento. Mas isso vai depender do médico, por isso que não é só nosso, por isso que o trabalho não é só da psicóloga. A gente não costuma medicar uma criança tão nova, né? Mas a partir dos 9 anos nós podemos já, se o médico achar prudente, ele poderá medicar essa criança assim a partir dos 9 anos, né? Então isso depende do médico, essa não é uma decisão psicológica. E pode haver reincidência, casos de reincidência? Ou será uma outra depressão, uma outra circunstância? Olha, a depressão, ela pode haver reincidência no adulto, na criança, né? Nós chamamos de um novo episódio de depressão. Agora, nós fazemos um tratamento de 6 a 8 meses, 9 meses, 1 ano se necessário, né? E nós temos um número muito grande, realmente, de pessoas que não têm novos episódios de depressão. Depressão tem cura, depressão é uma doença que tem cura. Se você busca ajuda adequada, faz toda a tarefa, nós costumamos dizer isso, faz toda a tarefa que o terapeuta pede, que o médico pede, então a chance de cura é muito grande, né? Quem fica por um tempo, olha, já faz 2 anos que eu tenho depressão, 3 anos que eu tenho depressão, a gente reavalia e isso provavelmente seja um transtorno bipolar. Uma outra coisa. E é um transtorno de humor também, porém é uma doença crônica, é uma doença que a gente só vai estabilizar, a gente não vai curar. Nós estávamos falando desse ritmo acelerado que a gente tem de vida, né, atualmente, e a criança, a gente percebe que a criança é muito cobrada, ela tem uma agenda puxada também. Tem criança que faz inglês, balé, ou então aula de futebol, né? Parece que a família tem essa necessidade, eu não sei, de passar o maior número de conhecimento, de habilidades para a criança, eu não sei muito bem por que a gente faz isso, mas o fato é que assim, a criança é cobrada, inclusive muitos pais, por exemplo, pedem ali na escola uma evolução rápida e vertical, né, da criança. Então a criança não pode ir num ritmo mais lento e também a criança não pode retroceder, se repetir de ano, né, se não passar para outra série, aí é um transtorno terrível. Essa cobrança excessiva em cima da criança pode fazer com que ela entre em depressão? Por não conseguir atender às expectativas, responder de acordo com o que o adulto espera? Sim, porque aí existe assim, eu não posso frustrar os meus pais. Eu não posso frustrar as pessoas da minha família. Então, isso pode causar, porque a gente faz essa agenda da criança, né? Uma agenda de adulto. Parece uma agenda de executivo, né? Isso, uma agenda. Então, como é que nós ficamos diante de muitos compromissos numa semana? Cansados, estressados, esgotados. E a criança não é diferente. Nós costumamos achar que a criança leva tudo na boa, né? E não é bem assim. Ela também adoece. Né? Ela também se cansa e frustrar os meus pais dói demais. Então, como que eu não vou me sair bem no balé? Como eu não vou me sair bem no judô? Como não participar e sair bem num esporte? Então, isso frustra meu pai e isso me entristece. Né? E aí o cansaço e todas as cobranças, tudo isso pode levar a um adoecimento também. Rapidamente, deixa só, nosso tempo está terminando, mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta, Jennifer. A escola é importante, a gente vê também a escola, existe uma cobrança, escola boa é aquela que passa o maior número de conhecimento possível para a criança, existe uma cobrança nesse sentido. A escola tem que fazer uma pausa para propiciar mais momentos lúdicos, mais brincadeira para a criança? Olha, a educação infantil existe para isso.
né? Esse é o momento da educação infantil, que essa criança brinque, que essa criança se divirta também na escola, né? Para que quando ela chegue no primeiro ano, ela tenha já a possibilidade de participar de toda esse cronograma, de toda essa o que se espera, né, da educação escolar e não sofra com isso. Então, uma boa educação infantil que é base, né? Nós sabemos a educação infantil é a base do ensino fundamental. Então, faz parte dessa base brincar, criar, né? Formar, é o início da formação da personalidade dessa criança. Então, é um momento muito importante a educação infantil. Brincar para a criança é coisa séria. É coisa séria. Jennifer, nosso tempo está terminando, mas eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi muito importante a gente conversar, foi muito importante trazer esse esclarecimento para pais, para as professoras principalmente, porque eu acho que elas sofrem tanto, né? Porque além de ensinar, ainda tem aquela preocupação de conhecer um pouco das patologias para poder entender o que acontece com a criança. É muita exigência da professora. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição de vocês, porque eu acho importante mesmo que os leigos comecem a conhecer, porque eles convivem muito tempo, né? O professor fica muito tempo com essa criança e ele é nosso parceiro. O terapeuta, o psiquiatra, ele precisa da parceria da escola para ajudar a criança. Quer dizer, não é uma coisa de um só, é preciso todo mundo, né? É preciso todos juntos para poder chegar a um resultado positivo. Quando nós falamos desse ser humano que adoece, né, nós falamos em equipe. Nós precisamos do médico, nós precisamos da psicóloga, nós precisamos dos pais, nós precisamos dos professores. É um trabalho em equipe, é assim que nós cuidamos da criança. E precisamos, inclusive, mais afeto para as crianças. Muito mais. O Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Nós trouxemos a psicóloga Jennifer Domingos, ela é psicóloga e pedagoga, e conversamos a respeito da depressão infantil, esse mal tão cruel que afeta essas crianças, e eu digo cruel porque um adulto entende o que está acontecendo com ele, um adulto sabe como se comportar, como agir. A criança não, ela nem sabe o que acontece, ela não sabe para quem reclamar, mas ela sente tudo isso. A gente fica por aqui e se vê num próximo. Até mais.